Obrigada mais uma vez. Boa tarde a todos e a todas. O nosso capítulo é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O item é o item 4. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesses ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidades? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o início as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, meus amigos, companheiros de jornada, o que Kardec faz aqui com seu olhar de pedagogo, inspirado pelos amigos espirituais que auxiliaram na codificação da doutrina espírita, é nos advertir que, no item 3, ele coloca a justiça das aflições, no item 4, causas atuais das aflições, e no 6, causas anteriores das aflições. O que Kardec fez quando colocou essa ordenação de ideias no livro? Foi nos dizer que, primeiro, ele nos explica que a justiça das aflições, por que sofremos? Todos nós sabemos, por dívidas de outras etapas de vida terrena, que estamos no planeta de expiação e que, se estamos aqui, alguma razão há de existir. E Deus é justo e assim o permite para que possamos, de certa forma, provarmos do remédio que demos a outros a provar, sobretudo os remédios do egoísmo, do orgulho e da vaidade. E as causas atuais das aflições? Nós gostamos, espíritos necessitados que somos, de nos colocarmos como vítima, porque o papel de vítima é um papel que nos tira a responsabilidade. Então, Kardec, de forma muito inteligente, elenca para nós as causas, que muitas delas poderiam ser evitadas por nós encarnados, sem colocar a responsabilidade na providência divina,
na sua má estrela, na má sorte, como gostamos muito de proceder, colocando sempre numa terceira pessoa a responsabilidade dos nossos passos equivocados. Então, ele nos diz, as vítimas da própria imprevidência, orgulho, ambição, falta de ordem, perseverança, má conduta, pessoas arruinadas por não terem limitado seus desejos, uniões infelizes, vítimas de dissensões, vítimas de males e enfermidades decorrentes de intemperância e excessos. Olha só, o nosso retrato. É o nosso retrato. Nem tudo que nos acontece promana da encarnação passada. Promana da encarnação passada. Então, ele inseriu nesse capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, e desmistifica essa ideia de que os nossos problemas atuais, muitos deles, são decorrentes do que eu fiz no século XIII, XIV, XV. Não é bem assim. Se optamos pelo caminho que faz com que o nosso corpo físico adoeça, não é problema da encarnação passada. Chega um momento, meus irmãos, que nós temos que optar. Chegaremos na nossa estrada de Damasco, com Paulo de Tarso. Nós temos que optar por seguir a determinação do alto, que é a nossa melhoria, nossa quitação dos nossos débitos, que são volumosos, ou permanecermos onde estamos, reclamando, reclamando e reclamando. Nós temos a nossa estrada de Damasco, como Paulo de Tarso teve, e nós temos a proposta que Jesus fez a Zaqueu, de visitar a casa dele. Olha só, o mestre está sempre se colocando na posição de nos visitar. E o que nós fazemos? Amanhã eu faço. E qual é a surpresa das tribulações da vida? Se vivemos no planeta em que nada é permanente. Jesus nos advertiu que aqui teríamos tribulações, teríamos aflições. No mundo só tereis aflições. E realmente, mas as aflições são tem várias características. Aquele que não tem um emprego, aquele que não tem saúde, aquela irmã que está grávida, não sabe de que maneira o seu futuro filho irá nascer com saúde ou não. Aqueles que saem, passam da hora e nós ficamos preocupados. Tudo isso é aflição. A alimentação para aquele que não tem. O teto para aquele que não possui. Tudo isso é aflição. Vivemos no mundo de aflições. Mas o que deveremos fazer? Nos sentarmos e nos queixarmos? Não. Ele aqui nos diz, interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males, que os torturem e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa. Quem de nós tem coragem de interrogar o pensamento de maneira fria, sem ser parcial, e dizer assim, eu poderia ter me calado, ou eu poderia ter falado para evitar uma situação X, Y, Z, qualquer da nossa vida. Então, realmente estamos no mundo de provações. As aflições existem, sim, mas nós não precisamos aumentar. Nós temos um roteiro para viver em paz, apesar das dificuldades. Realmente é um mundo de impermanência. Nada aqui é permanente, tudo é passageiro. Como as nuvens que vemos no céu, tudo é passageiro. Lembra-nos aquela passagem, né? Aquele evento que o Chico pediu a Emmanuel para ajudá-lo na situação e que a mãe de Jesus responde a ele. Isso também passará. E tudo passa na vida. Mas nós não necessitamos agravar os nossos problemas, que já são por si só muito complexos. Não aumentemos a carga do que nós já passamos, culpando a divindade por nossa incúria, muitas vezes por nossa própria falta de vontade de andar para frente. A responsabilidade é nossa e só nossa. Portanto,
As causas atuais das aflições, muitas delas, em sua maioria, são por falta de reflexão nossa. Se tomarmos as atitudes de tolhermos o mal, de cortarmos o egoísmo, o orgulho, as ambições desmedidas no nascedouro, não iremos complicar, sim, para a vida futura, problemas que não tínhamos. E, meus amigos, eu gosto sempre de buscar no livro Mais Luz, Psicografia de Chico, ditado por nosso mentor da nossa casa, Batuíra. Ele diz assim no item 12, Operação de Paz, da Paz. Estamos a postos. Façamos a operação aritmética da paz interior, diminuindo as desilusões, somando as bênçãos recebidas do alto, multiplicando as nossas energias na atividade edificante e dividindo constantemente com os nossos irmãos do caminho os frutos da nossa tranquilidade em base de trabalho e entendimento. Aqui, voltamos ao nosso antigo tema, asseverando. Quem trabalha, entende, e quem entende, trabalha. Estamos aqui para trabalhar e evoluir. Então, meus irmãos e minhas irmãs, elevemos o nosso pensamento nesse momento de paz que estamos aurindo, que a Casa de Batuíra nos concede, rogando a Jesus que ampare, que nos proteja, que nos ajude a vencermos a nós mesmos, que ampare os que sofrem, encarnados e desencarnados, que envolva todos os irmãos que ainda não compreenderam que o caminho é o caminho que o Mestre nos delegou, nos ensinou, de paz, de harmonia, enfrentar as dificuldades, crendo em Deus, que Ele não abandona, não desampara ninguém. Assim, Senhor, te agradecemos por esse momento em que reunidos aqui estamos, rogando a tua luz em benefício dos que sofrem, encarnados e desencarnados. Nós, Senhor, te agradecemos por esse momento e rogamos sempre que a tua luz visite o nosso coração, que permitamos que ela se instale e permaneça conosco. Que a tua luz nos envolva, que a tua paz nos visite e que seja feita a vontade de Deus, sempre em nosso caminho e não a nossa. Boa tarde a todos, que o Pai Celestial nos envolva hoje, agora e sempre.